Graças e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais uma aula na nossa matéria Antropologia. E agora nós vamos falar de um tema muito importante, que é a transmissão do pecado. Quais efeitos que o pecado causou em nós, o pecado ali cometido por Adão e Eva? Talvez você olhe e fale assim, por quê? Né? Já vi esse tipo de questionamentos em outras aulas, mas por que a natureza está do jeito que está? Por que a humanidade está desse jeito? Por que estamos vivendo dessa forma? Como o próprio apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço toda hora. Porque com homens como Davi, né, que era o homem segundo o coração de Deus, pecaram, Moisés falhou, Abraão falhou, entre outros homens, considerados homens bíblicos, falharam, cometeram erro, mesmo sendo escolhidos e separados pelo Senhor. Agora nós vamos entrar nessa matéria, transmissão e efeitos do pecado, e nós vamos começar a entender um pouquinho a respeito dessa doutrina e já encaminhando para uma visão a respeito de soterologia, tá? Abram comigo em Salmo 51, verso 3 ao 5, vai dizer: Pois reconheço as minhas transgressões e meu pecado estão sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Pois isso, tua sentença é justa, e seu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Aqui a gente vê o salmista, né, declarando a respeito disso, a respeito desse pecado cometido, a respeito de como nós entendemos que o nosso pecado não é apenas nossos atos e pensamentos, mas nascemos no pecado, assim como Davi, ele reconhecia a respeito disso, né? Romanos capítulo 5, verso 12, ele vai dizer: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui Paulo relatando e falando a respeito disso. Porque tanto Davi como Paulo, eles vão falar a respeito de nascer no pecado, contaminados pelo pecado. Nós precisamos voltar lá na origem. Adão, no jardim do Éden, ele era o representante da humanidade, cabeça de raça, pai da humanidade, assim como Cristo foi nosso representante substitutivo na cruz. Ao nascermos, temos essa representação legal, um estado de condenação debaixo da ira santa de Deus, devido ao fato de termos recebido a imputação do pecado de Adão sobre nós. Mas muitas pessoas elas podem indagar, né, um questionamento. Mas que injusto! Adão pecou e eu tenho que arcar com as consequências? Isso denota tamanha arrogância, né, da nossa parte por dois motivos. Então entenda que se nós hoje somos pecadores e há o pecado no nosso DNA, isso tudo é devido ao pecado original, pecado cometido por Adão e Eva ali. Não é uma questão cultural, não é uma questão demoníaca, vamos dizer assim, mas o pecado é devido a Adão e Eva terem pecado, e após isso, toda a raça humana, ela vem desse pecado, vem dessa consequência desse pecado imputado ali a Adão e Eva, tá? E quando nós olhamos e achamos que é uma forma injusta da parte de Deus, imputar sobre nós esse pecado de Adão e Eva, é uma ignorância, porque foi Deus que escolheu Adão como cabeça da raça humana e representante da humanidade. Logo, essa foi a melhor escolha. Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é grandioso, Deus é poderoso, e ele escolheu Adão, formou Adão, era a melhor escolha, colocar ali Adão. E a segunda arrogância, que é da nossa parte também, é nós acharmos que no lugar de Adão, nós faríamos algo diferente. Talvez eu costumo dizer, nas aulas que eu dou a respeito disso, que talvez no lugar de Adão, a gente não tinha comido só o fruto, a gente tinha comido a árvore inteira, né? E feito churrasquinho ainda com a serpente. Então, é para ver como que nós somos maus, depravados, pensamentos, totalmente contrário àquilo que a palavra do Senhor fala e a forma que nós devemos viver.
Então é desse modo que nós recebemos no nosso DNA o pecado original, que é uma doutrina formulada pela igreja desde seus primórdios. Uma corrupção herdada, onde desde que nascemos já temos ela em nossa vida. Isso começa a nos dar mais sentido em relação a vários trechos bíblicos que explicam o fato de que o pecado está em nós, nos leva à morte, a uma depravação em nosso estado diante de Deus. Por exemplo, nas palavras de Jesus a Nicodemos. Lembra daquela passagem quando Nicodemos ali, um grande homem daquele tempo, daquele momento, que ele que participava do Sinédrio, ele vai chegar diante de Jesus. Olha, Jesus, sabemos que o Senhor é um grande mestre da parte de Deus e tal. E Jesus, ele é bem duro ali, e ele fala, olha, é necessário nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. Quando nós pegamos essas palavras sem entender essa doutrina do pecado original, fica meio vazio. E estava vazio na mente de Nicodemos, que Nicodemos ele vai perguntar, como assim? Para que eu possa entrar no reino de Deus, para que eu possa ser salvo, eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe, ser gerado de novo? Aí Jesus vai responder, olha lá comigo em João 3, capítulo 3, verso 3, 7, que é um texto fantástico. Vai dizer assim, ó, em resposta Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Que novo nascimento é esse, então, que Jesus está declarando ali para Nicodemos? É o fato de que, como nós vimos, a nossa natureza, ela é pecaminosa. E é pecaminosa por causa do DNA que nós carregamos de Adão e Eva. Por eles terem pecado, automaticamente isso está no nosso DNA. Paulo vai declarar, todos pecaram, estão desconstruídos da glória de Deus. Todos pecaram, não há um justo sequer, todos erraram, todos falharam, e nós somos prova disso, que nós somos pecadores, por causa desse DNA que está em nós. Então Jesus ele está falando o seguinte, olha, é necessário nascer de novo. Por quê? Porque essa nossa natureza carnal, ela carrega entre si o pecado original. É uma natureza corrompida pelo pecado. É uma natureza que, de forma desenfreada, deseja e quer o mal, deseja e quer o pecado. Alguns reformadores, se eu não me engano foi Lutero, ele declara o seguinte, olha, se Cristo não tivesse me escolhido, eu jamais escolheria Cristo. Por que ele traz essa visão? Por causa desse pecado que habita em nós. Se Cristo não nos escolher, se Cristo não nos chamar, se o Espírito Santo de Deus não nos regenerar, nós jamais escolheríamos a Cristo por causa do pecado original que habita em nós. A nossa carne, ela tem um desejo da corrupção. A nossa carne, ela tem um desejo da imoralidade sexual. A nossa carne, ela tem um desejo da ambição, do egoísmo, do egocentrismo, dos prazeres que este mundo tem a oferecer. Isso é o que a nossa carne deseja. Então Jesus está falando para Nicodemos o seguinte, olha Nicodemos, se você não nascer de novo como? De forma carnal? Não, essa carne está contaminada, mas agora nascer do Espírito, um novo nascimento, porque aquilo que é carne, mas o que é Espírito é Espírito. Aí a gente começa a entender em nossa mente o que Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16 ao 22, que ele vai declarar, olha, o fruto da carne é imoralidade sexual, rincha, intrigas, facções, tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor.
Mas o fruto do Espírito é paz, mansidão, domínio próprio. Ou seja, se nós não nascermos de novo, o que o nosso corpo vai declarar e o que nossa alma vai gritar é a respeito do fruto da carne. Nós vamos desejar isso, nós vamos querer isso. Por quê? Porque nós somos controlados por essa carne, ao menos que haja esse novo nascimento. E Jesus, né, aqui ele declara, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que as coisas espirituais, elas discernem espiritualmente. Por isso que o homem natural jamais vai entender as coisas espirituais. Porque se não houver esse novo nascimento, se o Espírito não entrar na vida do indivíduo, a gente vai ver isso em soteriologia, regenerar o ser humano para ele sair desse estado de morte, entrar num estado de vida e assim conseguir responder com fé ao chamado do Evangelho, se arrependendo dos seus pecados, a humanidade jamais vai desejar a Cristo. Não é à toa que eles mataram os profetas, crucificaram Cristo Jesus e, em vez de o adorar, eles o rejeitaram por causa da carne, do pecado imputado de Adão sobre a humanidade. Nós vemos isso de forma clara. Então vamos lá comigo. Quais então foram os efeitos, né, desse pecado de Adão e Eva cometidos que foram imputados sobre nós, né, o efeito do pecado, ó. Por toda a história da igreja afirma que necessitamos de salvação por causa do pecado. A encarnação de Cristo, sua vida e morte, testificam da necessidade humana de um Salvador perfeito, pois o problema humano não é tão simples. O pecado é algo muito mais grave. Pelo modo de que Deus salva o homem, podemos ter ideia do quão profundo é o pecado. Vamos dar uma pausa aqui. O pecado, ele é tão sério, tão grave, porque a única forma, o único jeito de resolver esse problema do pecado na humanidade foi Deus enviar o seu filho em sacrifício. A gente só sabe o valor de algo determinado ao preço a ser pago. Olha, eu quero muito aquele relógio. E quantos que custa aquele relógio? Uau! Isso é caro. Isso tem valor por causa do preço. Então, o pecado é algo tão reprovável, é algo tão grande, é algo tão profundo que a única maneira de resolvermos o problema dele era Deus enviando seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados. O pecado em si, ele tem seus efeitos. Parte desses efeitos não são visíveis no dia a dia, como, por exemplo, enfermidades, as dores, as divisões, os problemas psicológicos e talvez o mais difícil de lidar, que é a morte. Então aqui a gente vai dividir em duas maneiras, né, o efeito do pecado, que é a depravação radical e a incapacidade total, né? Total incapacidade, que nós chamamos de depravação total, tá? Esses dois nós chamamos de depravação total, mas aqui nós vamos dividir pela depravação radical e a total incapacidade. Como nós vimos aqui e acabamos de ler, isso, a depravação radical, ela é vista a olho nu. Ela é vista a todo momento, a todo segundo, porque a causa do pecado que ela afetou em nós foi a enfermidade, as dores, as divisões, os problemas psicológicos, e talvez mais difícil de lidar com a morte. O pecado nos afetou. Como eu disse, a criação de Deus, ela era perfeita. Deus criou tudo de forma perfeita, Deus criou tudo de forma linda, Deus criou tudo de forma grandiosa. Era linda a criação de Deus ali em Adão e Eva, era perfeito. Não tinha enfermidade, não tinha dor, não tinha intrigas, divisões, problemas psicológicos, emocionais, depressão, ansiedade, nada disso existia. Mas por causa do pecado,
houve uma depravação radical. O que é a depravação radical? Vamos lá. Ó. Cada parte do nosso ser é afetado pelo pecado. Nossas ações, pensamentos, intelectos, capacidades físicas, emoções, o mais profundo do nosso ser comprometido na tomada de decisões, motivações, autoimagem, relacionamento com o semelhante, com a natureza e principalmente com Deus. Vamos dar uma ênfase aqui em algumas coisas aqui que o pecado afetou. Primeiro, pensamentos, tá? Nossas ações, pensamentos e intelecto. Como eu disse, houve a graça comum através da imanência de Deus, dos atributos de Deus que Deus compartilhou com a humanidade, compartilhou conosco. Mas eu pergunto, como que o indivíduo pega algo criado por Deus, né? Desculpe o palavreado aqui, ou a palavra, se soar como de forma ofensiva. Mas a maconha ela foi criada por Deus? Foi. Era o plano de Deus? Era. Mas aí o ser humano pega essa substância que a gente sabe que muitas das vezes pode ser utilizada como medicamento, como algo para cura, como algo que vai trazer um certo benefício ao indivíduo, e o homem, pela tua mente pecaminosa, pega aquilo, criado por Deus, coloca para secar e fuma. O ferro, por exemplo, criado por Deus, né, suas substâncias criadas por Deus, algo que é utilizado para grandes construções, aí a humanidade vai e constrói armas para guerra, entre outros fatores. Por quê? Porque o nosso intelecto está totalmente contaminado pelo pecado. E por isso que nós, a todo momento, devemos questionar os nossos comportamentos e os nossos posicionamentos. Se os nossos pensamentos e os nossos comportamentos não são frutos desse pecado, se são corretos e estão de acordo com a vontade de Deus. Talvez estar no ministério, estar à frente de um ministério, querer se tornar pastor. Será que eu quero me tornar pastor, ser pastor? Porque no meu coração, na minha mente, há um desejo de servir outras pessoas para que o nome de Cristo seja glorificado? Ou será que não? Ou será que é um desejo de poder? É apenas uma vaidade do meu coração em estar em cima de um altar com o microfone na mão, ser aclamado e desejado pelas outras pessoas, ou uma posição de autoridade suprema entre os outros. Então, a todo momento, nós até dentro das nossas igrejas, denominações, a gente tem que questionar isso. Questionar esse pensamento, questionar a nossa mente, questionar se nós não estamos sendo movidos pelo pecado original que está em nós, afetado as nossas ações, pensamentos, intelectos, ou se de fato nós estamos ali para glorificar e exaltar ao Senhor. A questão não é o porquê, na questão não é o que eu faço, mas é por que eu faço. Por que eu faço o que eu faço? Qual o motivo que me leva a uma ação, motivação para fazer aquilo? Então é algo que deve ser questionado por todos nós por causa do pecado que habita em nós. Agora que nós somos salvos em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós, há essa limitação, essa guerra entre carne e espírito dentro de nós, e nós devemos a todo momento questionar se isso que nós estamos desejando é uma obra carnal, por vaidade, contaminado pelo pecado original, ou se aquilo que nós estamos fazendo é algo do Espírito que está servindo para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Capacidades físicas, como eu falei, né? Deficiências, Deus não criou nada disso, tá? Consequências do pecado original. Então os pais pecaram e o filho nasceu assim? Não estou falando isso. Estou falando para vocês a respeito desse pecado de Adão e Eva, do pecado que foi gerado e a humanidade corrompida entre si, tá? As emoções, né?
a gente vê como que as pessoas têm sofrido nesse tempo, nesse período, com as emoções, depressão, ansiedade, angústia, bipolaridades, transtornos, e entre outros, né? E nossas decisões, nós temos que orar muito, 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 muito no tomado de decisões, para ver se as nossas decisões elas não estão sendo movidas por nós mesmos, nossa carne, nossa natureza pecaminosa, de fato, se nossas decisões estão sendo movidas por Deus, pelo Espírito. Então, coisas que nós precisamos, de fato, entender as motivações, por que nós estamos agindo, né? Motivação é um motivo para uma ação, por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo, autoimagem. Há um tempo atrás eu até preguei aqui na igreja e trouxe algumas imagens de pessoas que se sentiam como animais, cachorro, outros lobo, e por aí vai, autoimagem desconstruída. O ser não sabe mais quem ele é, não sabe se é homem, não sabe se é mulher, não sabe, estão perdidos, não conseguem enxergar aquilo que Deus criou, quem eles são em Cristo Jesus. Então, isso totalmente contaminados. E também o relacionamento com o semelhante, né? Relacionamento com a esposa, relacionamento com a natureza e principalmente o relacionamento com Deus. Outra consequência do pecado original que ele nos deu foi a total incapacidade. O que é a total incapacidade? Pela presença do pecado, somos totalmente incapazes de nos relacionarmos com Deus. Sem a justiça imputada de Cristo, Jesus, como mediador, nos dá a possibilidade de relacionamento espiritual com Deus. Mas sem um mediador, não temos como nos aproximar de Deus. O estado que a Bíblia se refere é de morte espiritual, né? Efésios capítulo 2, verso 1 vai dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Então, morto em nossos delírios e não enfermos, porque o enfermo tem estímulo, o morto não, tá? Um fato importante é que no estado de inimizade com Deus, depravação e incapacidade da nossa natureza, usamos as coisas boas que Deus criou para pecar. O sexo para ser vivido de maneira imoral, nossos talentos para a nossa própria glória, os recursos naturais usamos de maneira insustentáveis, habilidade de liderança para explorar pessoas, enfim, uma infinidade de uso deturpado das coisas criadas como reflexo da queda, tá? Então isso tudo é reflexo da queda, reflexo do pecado que atua na humanidade. É importante ressaltar que meio à depravação radical e total incapacidade humana, se já chegar a Deus, nós não pecamos de acordo com a nossa real necessidade. O que refreia a humanidade é a graça comum. Lembra que nós falamos da imanência de Deus? Deus, os atributos dele comunicados, os atributos dele que ele comunicou com a humanidade, os atributos morais, amor, justiça, sabedoria, capacidade de pensar, entre outros. É isso que refreia a humanidade. Porque se não fosse essa graça comum, os atributos de Deus compartilhados, o ser humano estaria cada dia pior e automaticamente a gente já teria destruído toda a humanidade, né? Tudo já não existiria mais. Então, esses que são os efeitos do pecado no ser humano. É esses efeitos, é isso que está na natureza humana. Então, se não houvesse Cristo na nossa vida, Cristo nos resgatado, Cristo nos transformado, nós jamais estaríamos aos pés do Senhor. Paulo vai dizer em Efésios 2, né, que ele nos deu vida quando nós estávamos presos em nossas transgressões e pecados, movidos pelos pensamentos, por espíritos, né, malignos e por aí vai. Foi nesse período, foi nesse momento que Deus nos resgatou, porque caso contrário, como alguém nessa condição pode se arrepender? Como que alguém nessas condições pode desejar e querer estar perto de Deus? A menos que haja uma intervenção humana? Não. Uma intervenção do próprio Deus, que nos tira desse estado de morte espiritual
que é a consequência do pecado. O pecado, ele não nos feriu, ele não nos deixou aleijado, ele nos matou espiritualmente. E ao menos que haja uma intervenção do Espírito de Deus na vida da humanidade, regenerando a humanidade, nós jamais teríamos acesso à salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você nessa aula e até a próxima aula, se Deus quiser.